Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós iniciamos mais uma semana debaixo da graça do nosso Deus. Eu espero que cada um de nós possamos ter esse coração agradecido, porque independente das circunstâncias, sabe quando as suas forças acabam, o poder de Deus, ele começa a agir. Então, se você se encontra nessa condição, seja grato ainda assim, porque Deus está agindo ao teu favor. 1 Pedro 1,5 diz assim, que mediante a fé são guardados pelo poder de Deus, para que a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Queridos, guardados para a salvação que está prestes a ser revelada. Há dias em que nós nos sentimos exatamente assim, vulneráveis, força se esvaindo, e aí que a gente tem que entender que Deus ele começa a agir na nossa vida. Existem momentos que nós nos sentimos fortes, sabe aquele momento que você acha, entende, sente que a tua oração fluiu, aquela fé inabalável, coração cheio de esperança. Mas existem esses dias em que tudo isso parece pesado demais. Qualquer notícia desanima, as tentações parecem mais intensas, os problemas vão se acumulando, é como se a nossa alma se cansasse. E nesses dias surge uma pergunta que muitos cristãos já fizeram, mas em silêncio. Será que eu vou conseguir permanecer firme? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Pedro sabia que cada leitor, cada pessoa que receberia esta mensagem também fazia essas perguntas. Por isso ele escreve na verdade, uma das declarações mais confortantes de toda a sua carta. Ele não diz que somos guardados pela nossa força e nem pela disciplina ou pela experiência que nós temos. Ele diz que somos guardados pelo poder de Deus. A nossa segurança, ela está em Deus e não em nós. Vivemos em uma cultura que está habituada a exaltar a autossuficiência. As respostas, olha, elas estão dentro de você, você consegue sozinho, basta você acreditar em si mesmo. Esse tipo de frase motivacional. Embora essas frases elas possam parecer motivadoras, elas não resistem às grandes tempestades da vida. Porque chega um momento em que descobrimos os nossos limites. Descobrimos que há situações que nós não conseguimos controlar, há dores que não conseguimos aliviar. E existem batalhas que não conseguimos vencer apenas com a força de vontade. Pedro nos lembra que a segurança do cristão nunca esteve em sua capacidade própria. Nossa esperança repousa na fidelidade de Deus. É como uma criança que atravessa uma rua motivada porque está segurando na mão do seu pai. Ela não teme, ela se sente segura. O que lhe dá segurança não é a força da sua pequena mão, mas é a firmeza da mão que a segura. Assim também acontece conosco. Nem sempre nós conseguimos segurar firmes e fortes na mão de Deus, mas Ele nunca deixa de nos segurar. Deus não apenas nos salva, Ele nos sustenta todos os dias. Muitas pessoas pensam na salvação apenas como um acontecimento do passado. Um dia eu aceitei Jesus. Isso é verdade, mas Pedro, ele amplia esta visão. Ele mostra que Deus, ele continua, querido, a nos mostrar que está cuidando de nós todos os dias. E a nossa caminhada cristã, ela não é feita apenas de um começo. Ela é sustentada pela presença constante do Senhor. Há dias em que sentimos essa presença com intensidade. Em outros não sentimos nada ou quase nada.
Mas a fidelidade de Deus não depende das nossas emoções, do nosso sentir. Ele permanece o mesmo, você sentindo ou não. Quando você acorda cheio de fé, Ele está com você. Mas quando você acorda desanimado e sem forças, Ele está com você do mesmo jeito. A sua presença, ela não oscila conforme o nosso estado emocional. A fé, ela não é a ausência do medo. Pedro diz que nós somos guardados mediante a fé. Às vezes imaginamos que ter fé significa nunca sentir medo. Mas a Bíblia mostra o contrário. Grandes homens de Deus tiveram medo. Davi teve medo, Elias teve medo. Os discípulos sentiram medo durante a tempestade. Até Pedro. Pedro, ele conhecia muito bem esse sentimento. A fé, ela não elimina todas as nossas dúvidas. Ela nos ensina a confiar em Deus, apesar das dúvidas. Fé não é caminhar porque tudo faz sentido. É caminhar, continuar caminhando porque nós sabemos quem está ao nosso lado. Quantas vezes Deus já guardou você sem que você percebesse? Talvez você se lembre de momentos em que quase desistiu. Uma decisão precipitada que acabou não tomando, um caminho errado, que você foi interrompido, uma porta fechada que mais tarde você entendeu ter sido um livramento, uma oração aparentemente não respondida, que só lá na frente foi revelado que a sabedoria de Deus é que estava te guiando. Quantas vezes o Senhor protegeu você sem que os teus olhos percebessem? Querido, talvez nunca saibamos nesta vida quantas lágrimas Deus evitou. Mas uma coisa é certa: quantos acidentes não aconteceram? Quantas armadilhas não foram desfeitas? Quantas tentações perderam força pela ação silenciosa do Espírito Santo? O cuidado de Deus, ele é maior do que nós conseguimos enxergar. Descansar também é um ato de fé. Vivemos tentando controlar tudo. Queremos controlar o futuro, os filhos, o trabalho, a saúde, as finanças. Mas existe um momento em que precisamos reconhecer: nós não somos Deus. Há um descanso que nasce quando entregamos a Ele aquilo que nunca esteve realmente em nossas mãos. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades. Significa abandonar a ilusão de que tudo depende de nós. O coração encontra paz quando entende que Deus continua no controle, mesmo quando nós perdemos o controle. Convido você a refletir comigo nesta manhã. Talvez você esteja preocupado com o amanhã, mas Deus, que sustentou você até aqui, não perdeu seu poder durante a noite. O mesmo Deus que abriu caminhos ontem continua sendo fiel amanhã. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro. Basta conhecer aquele que já está lá. O que você tem tentado sustentar sozinho que Deus está convidando você a colocar nas mãos dele? Faça hoje esse exercício de fé, de confiança. Ore especificamente sobre isso e entregue essa preocupação ao Senhor. E eu convido você a fazer isso agora, a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Pai querido, obrigado porque a minha segurança não depende da minha força, mas do seu poder. Reconhecemos, Pai, que há dias em que nos sentimos cansados, inseguros e com muito medo. Nesses momentos, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que o Senhor nunca nos deixa. O Senhor nos sustenta. Ensina-nos a confiar mais na Tua mão do que na nossa capacidade. Quando olharmos para o futuro, Senhor, com ansiedade, lembra-nos de que o Senhor já está lá, cuidando do que ainda não aconteceu. Guarda nosso coração, fortalece a nossa fé e ajuda-nos, ó Deus, a descansar na certeza de que fomos cuidados pelo Senhor. Todos os dias da nossa vida, somos cuidados pelo Senhor. Em nome de Jesus.
Querido, muitas vezes a nossa fé vacila, mas a fidelidade de Deus nunca vacila. Não é a força com que seguramos sua mão que nos sustenta, mas é a força com que Ele segura a nossa mão. Então eu convido você a confiar em Deus. Em nome de Jesus, querido. Quando você entender ou perceber que as suas forças estão se esgotando, lembre-se que o poder de Deus começa exatamente aí. Que Deus te abençoe. Pense sobre isso. Bom dia e uma excelente semana para você.